Bom dia, meus amores, bom dia. Vamos que vamos. Só esperar entrar mais um pouquinho de gente para nós começarmos aí. Professor, Oi. já pode colocar o nome? Pode colocar o nome já. Já pode colocar sim, filho. Mas não vai dormir não. Volta pra cá, hein? Fica comigo aqui, hein, pô. Tamo junto. Vamos lá, pessoal. Vou começar, hein? O pessoal não tá entrando aí. Vou começar a aula aqui. O pessoal vai entrando devagar. O ruim é que tem que ficar aceitando vocês. Vou botar aceitar a Jennifer aqui. Vou começar já a nossa aula. Tem mais gente vindo. Deixa eu admitir todos. Bom dia, professor. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Tudo. Beleza. Vamos lá, então. Senão vai atrasar nossa aula aí. Deixa eu citar a Rafa aqui. Rafaela Casais. Então, meus amores, compartilhei a tela com vocês. Vou começar a dar aula com vocês, né, com o livro, para que vocês acompanhem também. Eu adiantei o processo pra caramba, né, língua portuguesa, adiantei bastante com vocês. Aí eu vou voltar aqui um pouquinho, né, para falar da articulação das orações subordinadas, vou voltar ao período composto, certo? Vou voltar a ele, vou falar da função sintática do pronome relativo, coisa que eu não tinha falado com vocês, beleza? Então, vocês vão acompanhar agora com o livro, tá? Nós já vimos lá até coisas na frente, capítulos na frente, né? Regência nominal, regência verbal, concordância nominal. Nós vimos a crase, certo? Eu vou só voltar um pouquinho, né? Para falar com vocês coisas que ficaram que eu deixei de falar, que passaram, né, despercebidas. Tranquilo? Agora com o livro fica mais fácil de vocês acompanharem. Dá para nós fazermos exercícios, voltarmos alguns exercícios do livro de vocês, tá? Para que vocês acompanhem com o livro. Acho mais fácil. Fica mais fácil para mim também,
né, que tinha que fazer, montar muitas vezes slide, aquela coisa toda, ou pegar alguma coisa, fica mais organizadinho, fica mais fácil vocês acompanharem através do livro, beleza? Deixa eu só ir aceitando aqui, mas vai aparecendo para eu aceitar aqui o pessoal. Vamos lá, então. Articulação das orações subordinadas adjetivas. Nós já tínhamos visto isso aqui, né? As orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas pelo que? Pronome relativo, beleza? As orações subordinadas adjetivas. Aceitando o pessoal que está entrando aqui. Show de bola. Então, vimos que as orações subordinadas adjetivas são assim denominadas porque assumem, no período composto, a função de um adjetivo. Show de bola? Qual é a função dos adjetivos? Nós vimos que as orações subordinadas adjetivas elas vão exercer a função de adjunta de nominal, que é realmente a função que o adjetivo vai exercer dentro de uma oração, tranquilo? Ou a oração subordinada adjetiva explicativa vai exercer a função de aposto explicativo. Perfeito? Então, em sua estruturação, estou aqui com vocês. Eu preciso aumentar aqui mais um pouco. Acho que eu aumentei demais. Porra, tô um pouquinho pra cá. Então, aí, ó. Em sua estruturação, as orações subordinadas adjetivas são conectadas por um pronome relativo, né? O que, o quem, o onde, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos e quantas. São os pronomes relativos, perfeito? E vai ter essa função anafórica. Então, o pronome relativo vai ser sempre anafórico. O que quer dizer isso? O que é anáfora em português, né? Em língua portuguesa, professor? Por que um pronome anafórico? Por que função anafórica, né? Há duas funções, a função anafórica, que vai sempre retomar o que já foi citado anteriormente, né? Por isso que é muito importante que dentro de um texto dissertativo vocês façam essa relação, né, de anáfora, sempre retomar o que já foi dito por um pronome, para que seu texto não fique repetitivo, ou a função catafórica, é quando eu vou retomar algo que eu ainda vou dizer, eu vou mencionar, né, algo que eu ainda vou dizer no texto, beleza? Então, o pronome relativo vai ter função catafórica. Perdão, vai ter função anafórica, a não ser o cujo, né? Cuja, cujos e cujas que vão ter sempre função catafórica, vão sempre retomar o que ainda vai ser dito, beleza? Pois ele retoma um termo para estabelecer conexão com a oração principal. Então é assim que vocês vão fazer dentro de um texto também. Então a encomenda é valiosa, né? Você recebeu a encomenda. Então assim, ó, eu vou juntar as orações, perfeito? Reparem que, ó, ao juntá-las vai entrar o que pronome relativo, vai para introduzir para nós realmente uma oração subordinada adjetiva. Período composto, que ele é composto por dois ou mais verbos, por isso que é composto. Show? Então a encomenda que você recebeu é valiosa. Então a encomenda a qual você recebeu é valiosa. Lembrando que eu posso sempre trocar o que é o que mais aparece na oração, pelos seus equivalentes, o qual, a qual, os quais e as quais. Lembrando que ele vai sempre fazer referência ao substantivo que o antecede. Então a encomenda a qual você recebeu é valiosa. Perfeito? Eu estou, retomando, a encomenda, o termo que antecede. Sempre o que, pronome relativo, eu vou poder substituí-lo, pelos seus equivalentes, que é o qual, a qual, os quais e as quais. Nesse caso é o a qual, porque o substantivo que o antecede é feminino e está no singular. Perfeito? Então, eu vou ter assim, ó. Observe que o pronome relativo sintetiza a nova oração. Show? Que substitui a encomenda, beleza? E que vai ligar as duas orações e exerce o papel de objeto direto do verbo receber. Então, quem recebe, recebe alguma coisa, perfeito? É importante também, porque em questões para vocês lá fora, ligado à língua portuguesa, vai cobrar a função sintática dos pronomes relativos. Show? Além de você classificar, além de você perceber que o que pronome relativo vai introduzir para você uma oração subordinada adjetiva, que vai ser ou restritiva ou explicativa, né? Se aparecer entre vírgulas é explicativa, se não é restritiva. Fácil de nós classificarmos. Mas é importante também, por isso que eu voltei esse conteúdo, é importante também que classifiquemos, né? O que quanto à sua função sintática dentro do período, dentro da oração. Show de bola? Então, como vimos no capítulo anterior, os relativos podem exercer várias funções, do ponto de vista sintático, que eu deixei de mostrar a vocês, estou mostrando para vocês hoje. Perfeito? A função sintática ou as funções sintáticas que o pronome relativo vai exercer dentro de uma oração. Então, na tabela a seguir, novos exemplos abrangem, um número maior de pronomes. Show? Eu botei assim, ó. Vamos ver se eu consigo. Tem que diminuir um pouquinho. Só que ao diminuir fica menor para vocês. Professor, bom dia. Bom A dia, Bruno. Bruna está pedindo para o senhor liberar ela. Show. Deixa eu ver aqui. Tem vários aqui para eu liberar. Desculpa, tá? Foi mal. A gente fica ligado na aula aqui, a gente acaba esquecendo. Desculpa.
Obrigado, tá? Nada? Vamos lá então, amores, para quem entrou agora, né? Tô falando aqui, voltando ao conteúdo, falei que eu adiantei matéria pra caramba para vocês. E eu vou voltar a algumas coisas que eu não cheguei a falar. Tranquilo? Então, falando aqui, na verdade, da oração, período composto, a oração subordinada adjetiva, certo? Que vai ser sempre introduzida para nós pelo pronome relativo. Daí aquela diferença que nós temos que ter em mente, né? Do que pronome relativo, do que conjunção integrante. Por quê, professor? O que pronome relativo vai introduzir para a gente sempre uma oração subordinada adjetiva. Show? Que vai ser restritiva ou explicativa. Então, o que pronome relativo vai sempre introduzir para nós, né, uma oração subordinada adjetiva. Já o que ou o se, conjunções integrantes, vão introduzir para nós, né, uma oração subordinada, né, substantiva, aquelas que vão exercer a função, né, que o substantivo exerce na oração. Perfeito, galera? Só que, né, muitas vezes nas provas aí fora, né, as questões vão cobrar também a função sintática do que pronome relativo, uma vez que ele é anafórico e vai sempre retomar o substantivo que o antecede. De bola, se ele retoma o substantivo que o antecede, a função sintática do que cobrado para vocês em concursos, em provas aí fora, vai ser a mesma função sintática do termo que o antecede, do substantivo que o antecede. Perfeito? Então, quando o cara perguntar a vocês também, além da classificação, que eu acho bem mais tranquilo, né? Se é uma oração subordinada adjetiva, certo? Ou vai ser restritiva ou explicativa. Como é que eu vou diferenciá-las, né, meus alunos? É através da vírgula. Se aparecer entre vírgulas, é explicativa e vai exercer a função sintática do aposto explicativo, que vai vir sempre entre vírgulas. Perfeito? Agora, se for restritiva, a oração subordinada adjetiva, ela vai exercer a função sintática de adjunta de nominal e vai restringir, certo, a oração. Perfeito? Fazer uma restrição. A diferença é essa, clássica. Mas também nas provas aí fora, né, o cara pode dificultar um pouquinho, tem um pouquinho de dificuldade se você não prestar atenção, na hora de classificar, né, o que quanto à sua função sintática, pronome relativo. Qual é a função sintática do pronome relativo? De novo, retomando, vai exercer sempre a função sintática do termo, né, que o antecede, uma vez que ele é um pronome anafórico. Vai sempre retomar, né, o termo que o antecede, beleza? Então, botei assim, ó, o que, o qual, os quais, as quais. Então, vai exercer a função de sujeito. É só nós vermos a função que o termo que o antecede exerce na oração, beleza? Então, o cantor perdeu o violão. Perdão, o cantor que perdeu o violão foi vaiado, né? Então, quem perdeu o violão, né, meus amores, não foi o cantor, né? Esse que não retoma o cantor, o substantivo que o antecede. Então, a função sintática do que vai ser a mesma função, né, do substantivo que o antecede, beleza? Então, o cantor, o qual perdeu o violão, foi vaiado. Eu vou sempre trocar, né? Para confirmar realmente que eu estou diante de um que pronome relativo, eu vou conseguir trocar pelos seus equivalentes, né? O qual, a qual, os quais e as quais. Como cantor é feminino, perdão, como cantor é masculino e singular, né, vou trocar pelo qual. Então, o cantor, o qual perdeu o violão, foi vaiado, beleza? Então, o cara perguntou ali, pediu na minha prova lá, na minha questão, a função sintática, né? Deixa eu ver se tem alguém para liberar. Tem mais gente para liberar. Desculpa. Vou ficar olhando aqui rapidinho, pessoal. Deixa eu parar rapidinho só para liberar o pessoal aqui, senão... Tô me avisando aqui e eu não estou vendo, não estou lendo. Acho que eu liberei a galera aí já. Foi. Então, pegaram? Ó, então, quando o cara pedir a função sintática do que, vai ser a mesma função, né, do termo que o antecede, beleza? Já que ele é anafórico. Show de bola? Então, o cantor. Deixa eu admitir mais gente. Então, o cantor, né, que perdeu o violão foi vaiado, né? Quem foi vaiado foi o cantor, né? Então, esse que aí, que vai retomar o cantor, vai exercer a mesma função sintática que ele exerce, que nesse caso, né, é a função de sujeito. Show de bola, meus amores? O livro que comprei foi caro. É só nós analisarmos a frase inversamente, né? Eu comprei o livro. É só analisar a frase inversamente, né? Tá oculto o pronome eu, sujeito elíptico, né? Eu comprei o livro, beleza? Ó, comprei o quê, né? O verbo comprar é transitivo direto. Diante dele, né, surge que pergunta, né? O que? Quando surgem diante de um verbo as perguntas o que ou quem, quando surgem, desculpa, as perguntas o que ou quem depois de um verbo, ele só pode ser transitivo direto. Então, eu comprei o quê, professor? O livro. Então, se o livro exerce a função de objeto direto, meus amores, o que, pronome relativo que faz referência a ele, né, ao termo que o antecede, só pode exercer a função sintática também de objeto direto. Então, é importante que analisemos a frase. Eu posso analisá-la do final para o início.
Show de bola? Quem perdeu o violão, né, foi o cantor. Nesse caso, o cantor é o sujeito, então o que ali, ó, vai exercer a função dele. O que vai sempre exercer a função sintática do termo que o antecede. Então, quando o cara pedir a função sintática do que, é importante que analisemos a frase como um todo. Então, eu comprei, né? Comprei o quê? O livro. Né? Comprei o quê? O livro, beleza? Então, o livro é objeto direto. Então, o que vai exercer também a função sintática, né, do livro. Se o livro é objeto direto, o que também vai ser objeto direto. Tranquilo? Lembrando, de novo, a função sintática do que é a mesma função do termo que o antecede. Então, se o livro é objeto direto, o que também vai ser o nosso objeto direto. Beleza? O livro, o qual comprei, foi caro. Show de bola? Comprei o quê, né, professor? Comprei o livro, cara. O livro ali, ó, está completando o sentido do verbo comprar. Ele o completa sem preposição, né? Quando eu chego depois do verbo ali, ó, as perguntas que surgem diretas, né? As perguntas o que ou quem, elas não aparecem, né, meus amores? Ó, com preposição alguma. Então, se comprar é um verbo, ele só pode ser transitivo direto. Então, é automático. O termo que o completa, né, só pode ser o nosso objeto direto. Show de bola? Foi igual aqui, ó, aqui embaixo, ó, o que aqui embaixo já vai exercer a função sintática de objeto direto. Mas assim, é mais fácil classificarmos. Por quê, professor? Porque antes do que pronome relativo, ó, já aparece uma preposição. Show de bola? Indicando realmente que nós estamos diante de um termo preposicionado. Beleza? O filme A Que Assisti hoje é longo. Tá vendo aqui, ó, o filme A Que Assisti. Então, se apareceu, galera, preposição antes do meu que, eu já sei que, né, que a função sintática dele vai ser o quê? A função de um termo preposicionado. Show de bola? Só que ali, ó, eu tenho que saber, né, se esse termo preposicionado vai completar o sentido de um verbo. Se esse termo preposicionado completa o sentido de um verbo, né, ele só pode ser o nosso objeto indireto. E é automático, né? O que vai ser também o nosso objeto direto. Na verdade, é bizu, né? Fica mais bisurado para nós. Se a preposição apareceu antes do que, eu já sei, né? Fácil, já sei que vai ser sempre como, né, um termo preposicionado, beleza? Olha aqui, então, ó. Analisamos a frase do final para o início, né? Assisti, né? Eu assisti, está oculto o elipso desinencial ali de novo, né? O nosso sujeito. Assisti hoje, né? Aqui. Lembrando que o assistir, o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, ele é transitivo indireto, meus amores, né? Ele vai regir a preposição. Assistiu a quê, professor? Certo? Então, o correto é assistir ao filme, o correto é assistir, né? A novela com acento grave que marca crase, veio é o termo craseado, preposicionado, tranquilo? Assistir ao jogo, assistir toda vez que tiver com sentido de ver, presenciar, ele é transitivo indireto e vai reger com ele a preposição a. Show de bola? Perfeito? Então, o filme, assistir ao filme, ó. Só que a preposição não tem como vir antes do filme, né? Vai vir o quê? Vai vir para nós, vai aparecer para nós antes do que para o nome relativo. Então, o filme ao qual assisti hoje é longo, beleza? Então, se esse termo, se antes do que já aparecer a preposição, meus amores, eu tenho que ficar ligado. Show? E se, né, ó, se o livro ali, ó, assistir ao filme, né, isso, ó, se o termo preposicionado completa o sentido de um verbo, nesse caso, o assistir, né, o filme ele só pode desempenhar a função de objeto indireto. Então, é automático. Se o filme ali, ó, assistir ao filme, né, se ele é objeto direto, né, o que também funcionará assim como nosso objeto indireto. Tranquilo? Então, é somente, eu vou analisar a frase para ver a função sintática do termo que antecede o meu que para o nome relativo. Show de bola? Então, é importante, né, ficarmos... Isso cai bastante em prova de concurso. Show? Então, aqui embaixo, ó, o tratamento de que tenho necessidade. Mesma coisa, apareceu também preposicionado, ó. Apareceu também preposicionado. Show? De que. Beleza? Eu tenho que ver, ó. Pode ser um objeto indireto e pode ser um complemento nominal. Lembrando que o complemento nominal, ele parece muito com o objeto direto. Como é que eu vou diferenciá-los, meus amores? O objeto indireto, ele vai completar por meio de preposição, mas o sentido de um verbo. Nesse caso ali em cima, é o assistir. Assistir a quê? Certo? Assistir é um verbo, cara. Igual a ver, presenciar. Tranquilo? Então, nesse caso, vai ser objeto indireto. Então, termo preposicionado que completa um verbo, objeto indireto. Agora, termo preposicionado que vai completar ou um adjetivo, ou um substantivo abstrato, ou um advérbio, né? Sintaticamente para nós, só pode ser o nosso complemento nominal. Show de bola? Só vai ser para nós complemento nominal, beleza? Até porque, ó, eu vou o quê? Eu vou analisar a frase, né? Isso, ó. Vamos lá, então, ó, o tratamento de que tenho necessidade. Vou analisar a frase do final para o início, né? Eu tenho, de novo, tá oculto, né? Ficou elíptico. É muito comum hoje nós falantes, né? Ocultarmos sempre o pronome, beleza? É muito comum
ocultarmos sempre, né? Cadê o Iago? Entrou já o Iago? Tô mandando eu aceitar ele aqui. Todos entraram, não é isso? Show de bola. Vi agora que eu vi aqui o nosso WhatsApp. Show? Do WhatsApp da turma aqui. Foi mal, Iago. Me perdi, tô ficando meio doido hoje. Ó. É muito comum, né, ocultarmos o pronome. Então, eu tenho necessidade. Show? Só que se eu paro ali e tenho necessidade, né, meus amores? Qual a pergunta surge, né? De quê, professor? Ó, a pergunta surgiu também com preposição. Só que esse termo preposicionado não vai completar um verbo. Ele está completando um substantivo abstrato. Lembrando a vocês que os substantivos abstratos, né, indicam ação, qualidade ou sentimento. Necessidade vem de ação, né? Ação de necessitar vem de um verbo. Então, ali já sei que é um substantivo abstrato. E quando eu paro depois dele, né, tenho necessidade, a pergunta surge, né? De quê? Então, tenho necessidade do tratamento. Pegaram aí, ó? Show do tratamento. Show de bola? Então, aqui eu tenho que analisar a frase do final para o início. É bom que vocês façam isso. Então, o tratamento do qual tenho necessidade é doloroso. Então, já sei que esse termo ali, preposição, apareceu antes do meu quê? Pronome relativo, já sei que eu estarei diante de um termo preposicionado. Nesse caso ali, eu vou estar diante de um complemento nominal. Então, se o tratamento exerce a função de complemento nominal, né? Esse que, pronome relativo que veio, né? Que trouxe a preposição que acompanharia o tratamento ali, ó, é para nós o nosso complemento nominal. Pegaram ou não, meus amores? Então, eu tenho necessidade de quê, professor? Do tratamento. Show de bola? Então, se o tratamento exerce a função de complemento nominal, né, esse meu que, pronome relativo, também vai exercer a função de complemento nominal. O que acontece ali é que a preposição não pode aparecer antes do substantivo. Ela aparece acompanhando o meu pronome relativo. Pegaram? Não se esqueçam de colocar os nomes. Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa. Não tem. Show? Pegaram esse bizu? Pegaram realmente, né, a função sintática dos pronomes relativos? Por favor, não durmam. Falem comigo. Show? Mesma coisa, ó, porra, exerce várias funções sintáticas. Isso aqui eu não tinha dado a vocês e cai para vocês também. Então, é importante também, né, vermos isso com calma. Show de bola? Predicativo do sujeito, né? O que também ele vai exercer a função sintática de predicativo do sujeito, né? Que é a função sintática do termo que o antecede. Show? Então, aqui, ó. O atleta, né, que fui já não existe mais, beleza? O atleta que fui, né, o atleta o qual fui já não existe mais. Troquei o que por o qual, a qual, os quais e as quais. Eu confirmo que eu estou diante de uma, né, uma oração subordinada adjetiva. Esse que para mim é pronome relativo. Então, se o cara perguntar a função sintática do que, eu vou ter que analisar a frase. Eu posso fazer isso, né, como eu estou fazendo com vocês, do final para o início. Tranquilo? Então, aqui, ó, de novo, está oculto, né, o sujeito, né, elíptico. Eu fui. Né? Se eu paro no eu fui, meus amores, qual a pergunta surge, né? Você foi o quê, professor? Também, o predicativo do sujeito também vai aparecer depois das perguntas o quê. Né? A pergunta o quê, beleza? Eu fui o quê? Lembrando que o verbo ser, né, isso é um verbo de ligação, tranquilo? Eu fui o quê, né? Atleta. O atleta ali, ó, né, tá exercendo a função sintática de predicativo do sujeito. Eu estou caracterizando, né, o sujeito eu. Então, eu fui atleta, né? O atleta ali, ó, vai funcionar, o substantivo atleta funciona para nós na oração como um predicativo do sujeito, uma vez que eu estou caracterizando, né, o sujeito, ele foi atleta, tranquilo? O verbo ser ali apareceu como verbo de ligação, vai ligar o predicativo ao sujeito, beleza? Então eu fui o quê? O que o senhor foi, professor? Eu fui atleta, certo? Atleta ali, ó, exerce a função de predicativo do sujeito, então o quê? Quando o cara perguntar a função sintática do quê, ele vai exercer a mesma função sintática do termo que o antecede. Então, se atleta é predicativo do sujeito, o que também vai ser predicativo do sujeito. Pegar esse bizu, é importante que analisemos a frase do final para o início. Então, eu fui o quê? Atleta. Eu tenho necessidade de quê? Né? Do tratamento. Show de bola? Eu assisti a quê? Ao filme. Então, é importante que sempre, ó, eu comprei o quê? O livro. Então, é sempre importante analisarmos a frase. Eu acho melhor assim, do final para o início. Tranquilo? Então, ali, ó, eu fui o atleta, né? O atleta exerce a função de predicativo do sujeito. Então, o que? Pronome relativo. Quando o cara perguntar a função sintática do que, ele vai exercer a função sintática, né, do termo que o antecede. Então, vai ser também predicativo do sujeito. Show de bola, meus amores? Falem comigo aí. Tranquilo? Alguma dúvida ficou aí? Tranquilão? Estão pegando bem essa parada aí? Pegaram esse bizu de analisarmos do final para o início? Falem comigo. Por favor, alguém fala comigo. Tranquilo, professor. Obrigado, nego. Show? Então, sempre analisar o quê? Do final para o início. Beleza? Para você saber a função sintática do substantivo que antecede o quê e automaticamente a função sintática do quê. Uma vez que ele é anafórico, ele vai sempre fazer referência ao termo que o antecede. Show de bola? Quando eu falo anáfora, anafórico, é sempre isso.
o pronome vai retomar o que já foi citado anteriormente. Show? Quando eu falo catáfora, catafórico, vai mencionar o que vai citar ainda. Show? Agente da passiva, né? É o termo que pratica ação na voz passiva. Quando alguém sofre ação, ele vai praticar. Show de bola? Para nós identificarmos mais fácil a agente da passiva, podemos colocar facilmente a frase na voz ativa. Como assim? Vou retomar vocês lá, período simples. Quando eu falo assim, né? A aula foi explicada, a aula foi dada pelo Fabiano. Então, o que sofreu ação de ser dada foi a aula, né? Quem praticou a ação de dar, né? A aula, perdão, é o Fabiano, né? Então, o Fabiano é o quê? É o nosso agente da voz passiva, tranquilo? E eu posso facilmente jogar essa frase na voz ativa. O agente da passiva passa a ser o sujeito da voz ativa. Então, ó, a aula foi dada pelo Fabiano, né? O Fabiano deu a aula. Eu posso facilmente. A praça foi cercada pelos policiais. Então, a praça sofreu a ação de ser cercada e quem a cercou foram os policiais. Então, pelos policiais ali vai ser o quê, né? O agente da passiva, beleza? Eu posso facilmente jogar a frase na voz ativa, ele passa a ser o nosso sujeito. Então, a praça foi cercada pelos policiais. Os policiais cercaram a praça. Sempre consigo fazer isso. É importante porque o agente da voz passiva, né, vem sempre, né, ou algumas vezes, raramente, ele vai vir precedido da preposição de, mas quase sempre, né, ele vai aparecer precedido da preposição por. Tranquilo? Por quem? A praça foi cercada por quem? Pelos policiais. A aula foi dada por quem? Pelo Fabiano. Tranquilo? Então, a gente da voz passiva, né, vai vir quase sempre para nós, né, precedido, né, da preposição por. É o que acontece ali, ó. As ideias por que fui seduzido são revolucionárias. As ideias pelas quais fui seduzido. Agora aí, ó os pelas quais ali, ó, o porquê ali, ó, beleza? Apareceu o por antes do que, eu já vou desconfiar, né, da função sintática do que. Vou desconfiar o quê? Porque ela vai ser agente da voz passiva, tranquilo? Mesma coisa. Eu vou analisar a frase do final para o início. Então, tá, mesma coisa, tá? Né, oculto, elíptico, desinencial, o sujeito, né? Eu fui seduzido. Quando eu paro, eu fui seduzido, né? Qual pergunta surge, meus amores? Por quê, né? Ou por quem? Esse caso, por quê? Porque as ideias, né, vai indicar algo, né? Não pessoa. Então, fui seduzido por quê, né? Pelas ideias. Show? Eu sofri a ação de ser seduzido, né? E por quem, né? O porquê pelas ideias. Então, pelas ideias ali, ó, vai exercer a função de agente da voz passiva. Se as ideias exercem a função de agente da voz passiva, né? O meu que também vai exercer a função de agente da voz passiva. Pegaram ou não pegaram, galera? Então, bizu, apareceu por antes do que, eu vou desconfiar, né? De cara eu posso marcar, mas claro, analisando sempre a frase como um todo, eu posso já desconfiar, né? Isso, ter quase certeza de que eu estou diante, né? De que estamos diante de uma, né, de um agente da voz passiva. Então, a função sintática do que é a mesma função do termo que o antecede, beleza? Fui seduzido pelas ideias. Show? Pelas ideias é o nosso agente da voz passiva. Então, o nosso que também é agente da voz passiva. Pegaram? Até porque o que vai vir, né, precedido da preposição por. Foi, amores? Por favor, não estiver entendendo, falem comigo, cara. Beleza? Olha aí, ó, adjunto adverbial. O que também pode exercer a função de adjunto adverbial. Show de bola? Tranquilo? É até legal porque muitas vezes na frase só usam onde, cara. Indicou lugar, vagabundo só usa o onde, né? Só onde, os lugares onde, enche a redação de onde e esquecem de usar o em que, né? Até muitas vezes o onde para indicar tempo, né? Eu vou indicar o tempo com quando, então é importante, né? Usarmos também o em que para indicar lugar. Show de bola? Lembrando aqui, ó, é importante fazermos a análise do final para o início. Então, os lugares em que estivemos são muito aprazíveis, né? Show de bola? Então, os lugares em que, os lugares nos quais estivemos, mesma coisa, não tem erro, galera, ó. Eu vou fazer a análise do final para o início, tranquilo? Mesma coisa, ó, está oculto nós, só tem sujeito oculto ali, elíptico, né, desinencial. Nós estivemos. Quando eu paro em estivemos, meus amores, qual pergunta surge, né? Estivemos onde, professor? Aparece onde, indicando o lugar realmente, perfeito? Estivemos, né, nos lugares, nos lugares. Estivemos onde? Nos lugares. Então, ó, surgiu a pergunta onde, né? Traz pra gente o adjunto adverbial de lugar. Então, estivemos onde? Nos lugares. Então, se nos lugares exerce a função de adjunto adverbial de lugar, né, o pronome relativo também exercerá a função de adjunto adverbial de lugar. Pegaram? Show. Tranquilo, galera? Foi? Então, ó, estivemos nos lugares, né,
que são muito aprazíveis. Tranquilo? Se nos lugares essa função de adjunto adverbial de lugar, a função sintática do que veio também precedida da mesma preposição que aparece antes, né, nos lugares, ó, o em ali, ó. Por que apareceu em? Para indicar que é a preposição que vai aparecer antes do meu substantivo. Estivemos nos lugares. Perfeito? Ó. Fui seduzido pelas ideias. Show de bola? Então, sempre a preposição que aparece antes do que vai ser a mesma que vai aparecer antes do substantivo que o antecede. Beleza? Estivemos nos lugares. Se nos lugares é adjunto adverbial de lugar, né, o que também exercerá a função de adjunto adverbial de lugar. Tranquilo? Foi ou não foi? Aí eu trouxe aqui, ó, eu trouxe o quem, né? Apareceu o quem, cara, ó, o quem também vai exercer função sintática, beleza? De objeto indireto, né? O objeto direto preposicionado. Então é importante voltar lá atrás, né? Análise de período simples. Tomara que vocês se lembrem disso. Estejam se lembrando disso aí. Show de bola? Então, por exemplo, objeto indireto, né? Vai vir preposicionado. Então, quem vai exercer a função de objeto direto ou indireto, perdão, de objeto indireto ou direto preposicionado, beleza? Então, a vendedora a quem me dirigir é simpática. É importante porque, né, dentro de um texto, nós muitas vezes não regemos a vendedora, né, a quem me dirigir. Nós temos que nos lembrarmos, né, de que é importante, né, colocarmos a preposição direitinho para ter aquela regência certinha. Então, a vendedora a quem me dirigir é simpática. Mesma coisa, ó. Eu quero saber a função sintática do quem. Ele já veio precedido de preposição, então vou desconfiar. Pode ser, né, objeto indireto, principalmente se nós estivermos diante de um verbo, né? Se nós estivermos, desculpa, diante de um verbo. Então, me dirigir, certo? Ó, quem se dirige a alguém. Está oculto de novo ali, né? Dirige o quê? Me dirijo, né, a alguém. Quem se dirige a alguém, ó. Se dirigir, se é um verbo pronominal, né, isso vai reger a preposição, né, a pergunta com preposição, né, me dirigir a quem, né? Preposição, dirigir-se é um verbo, então só pode ser o quê? Isso pode ser o nosso objeto indireto, tranquilo? É só fazermos análise simples, ó. Dirigir-me à vendedora. Se a vendedora vai ser o quê? Vai aparecer com acento grave que marca a crase, já que é um termo preposicionado, tranquilo? O verbo dirigir se rege preposição e a vendedora é o quê? É feminino. Então, se nós fizermos análise simples, a vendedora vai vir com preposição, vai vir com acento grave que marca a crase e vai exercer a função de objeto indireto, meus amores. Show de bola? Já que o verbo é dirigir-se, né, é transitivo e indireto. Quem se dirige a alguém ou a alguma coisa, perfeito? Quase sempre a alguém. Dirigir, né, dirijo-me a alguém, perfeito? Então, se é um verbo transitivo indireto, a vendedora vai ser o nosso objeto direto. A função sintática do pronome relativo quem vai ser a mesma do termo que o antecede. Então, esse quem ali vai exercer a função de objeto indireto. Tranquilo? Pegaram esse bizu ou não? A vendedora a quem me dirigir é simpática. Show de bola? A preposição foi regida pelo verbo ali, né? Então, o verbo é transitivo e indireto. Tranquilo? Então, a função sintática do quem é a mesma função do termo que o antecede. Se vocês quiserem, né, deixar o que, né, e analisar a frase, né, simples, no período simples, é só nós trocarmos. Estivemos nos lugares. Se nos lugares é o nosso adjunto adverbial, o que também vai ser o quê? Adjunto adverbial. Fui seduzido pelas ideias. Se pelas ideias a gente dá passiva, o que também vai ser o que? A gente dá passiva, tranquilo? Fui atleta. Se o atleta é o nosso predicativo do sujeito, o que também vai ser o quê? Predicativo do sujeito. Tem a necessidade do tratamento. Do tratamento vai ser complemento nominal, o que também será complemento nominal. Pegaram, galera? Foi ou não foi? Espero que sim. Falem comigo. Show? Tranquilo? O humorista a quem muito admiro. É muito comum aparecer. Fala comigo, nega. Ah, falou que sim, né? Falou que sim. Show, Sarinha. Show, Sarinha. Obrigado. Vamos lá, então. Humorista a quem muito admiro caiu no palco. Tá vendo aqui, ó? Mesma coisa, ó. Eu, né, admiro muito. Tá vendo aqui, ó? Eu vou fazer sempre análise simples, se vocês quiserem. Eu muito admiro. Quando eu paro eu muito admiro, não importa a ordem do nosso adjunto verbial de intensidade, né? Eu admiro muito. Quando eu paro eu admiro muito, qual a pergunta sua, né, meus amores? O senhor admira muito quem, professor? Então, a pergunta depois do verbo admirar, ela foi feita direta, não apareceu preposição nenhuma. Eu admiro quem, né? Então, o verbo que? O verbo admirar, ele é transitivo direto. Ele pede o nosso objeto direto. Só que é muito comum aparecer o quê? Preposição, né? Admiro ao humorista. Preposição antes do quem. Show de bola? Então, assim, né? Lembrando que essa preposição não foi regida pelo verbo,
a preposição a não foi regida pelo verbo, porque quem admira, admira alguém, é transitivo direto, mas ela apareceu ali, certo? Então, o que? Vai ser o nosso objeto direto preposicionado. A preposição não é regida pelo verbo, mas alguém a coloca ali para trazer alguma ênfase, para indicar alguma coisa. Perfeito? Então, eu admiro muito o humorista. Show? A preposição apareceu antes do quem ali, ó, né? Porque ela aparece diante do quem, né? Certo? Show de bola, mas vai ser o quê? Vai ser o nosso objeto direto preposicionado à função sintática do quem. Então, cuidado para vocês não se confundirem. Por isso que é importante demais olharmos a regência, né? Ou a transitividade do verbo que antecede. É importante fazermos essa análise do final para o início. Então, eu admiro muito quem, né? O humorista vai ser o nosso objeto direto. A preposição apareceu antes do quem, né? Mas ela não foi regida pelo verbo admirar. Então, vai ser o nosso famoso objeto direto preposicionado. Quando o cara pedir a função sintática do quem, vai ser o nosso objeto direto preposicionado. Tranquilo? Mas por quê, professor? Porque o verbo admirar não rege a preposição. Show de bola? Não vai reger. Quem admira, admira alguém. O admirar é transitivo direto. Show de bola? Foi ou não foi? Beleza? Foi o seguinte, faltam 3 minutinhos aqui, eu vou pausar com vocês e volto daqui a pouquinho, tá? Vou pauso aqui e volto com vocês para nós vermos aqui de novo o complemento nominal, aquilo tudo que a gente já viu, só que os outros pronomes também vão exercer a função sintática, né? Que nós já vimos lá em cima estabelecidas. Show de bola? Volto daqui a pouquinho com vocês, tá? 3 minutos, 2 minutinhos, tá? Foi?